Cá estamos para mais uma edição do Em Casa à Conversa com o programa do Grupo Mais Guimarães, em que entrevistamos personalidades ligadas à área da saúde e também a outras áreas importantes para a nossa vida em comunidade. Nesta edição do Em Casa à Conversa, o convidado é Rui Armindo Freitas, é economista e gestor de empresas. Hoje falaremos sobre o impacto da Covid, desta pandemia, na nossa economia. Olá, Rui, obrigado por teres aceito este nosso convite. Olá, espero que estejas bem, acima de tudo. Eu também espero que esteja tudo bem com o Rui, com a família também, e eu perguntava desde logo como é que está essa gestão familiar e como é que está a gestão da tua vida neste período de pandemia. A minha vida julgo que está como a de todos nós, de pernas para o ar para já, porque no meu caso com filhos pequenos, estar em casa e tentar trabalhar ao mesmo tempo, a minha mulher também é uma pessoa ativa, por isso tentamos trabalhar os dois e com 3 miúdos em casa em idades muito próximas e pequeninos é complicado, ainda assim ainda tentamos todos nós conhecer novas ferramentas que permitam trabalhar à distância. Não é igual, pelo menos para já, mas até isso está-nos a mostrar novos caminhos e novos formas de fazer o nosso trabalho. Relativamente às questões empresariais, nas empresas às quais estás ligado, há uma grande transformação neste período? Como é que estão a ser geridas as coisas? Há uma grande transformação, desde logo, porque estamos a falar, se calhar, no evento mais dramático em termos económicos, desde que temos memória desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, nós já tivemos várias crises, algumas até recentes, mas nunca tivemos uma crise desta proporção, isto é, nem com um mundo tão globalizado, nem desta magnitude, uma vez que não é só de um setor, e para além de tudo isso, ligado a uma coisa que nos é muito cara a todos, que é uma crise sanitária, ou seja, que tem que ver com a segurança e a saúde de todos nós, que é aquilo que nos faz muitas vezes ter decisões mais ou menos irracionais, porque mexe naquilo que nos é mais instintivo, que é a nossa própria vida. Por isso, obviamente que está em mudança tudo o que tem a ver com as empresas, tentamos fazer o teletrabalho o máximo que conseguimos, mas tudo aquilo que eu faço está maioritariamente ligado à indústria têxtil, como a maioria das pessoas desta região, e naturalmente que estão a acontecer muitas transformações. As transformações desde logo dão-se porque nos mercados tradicionais onde nos movemos estamos a ter um abrandamento profundo porque não existe procura. As pessoas estando em casa, naturalmente que há um choque na procura muito, muito violento. Não há tanta relação social entre as pessoas, não existe tanta relação social, seja no têxtil, seja na restauração, seja... É transversal a toda a economia. Nós, para consumirmos, temos que ser agentes sociais, mais do que agentes económicos, agentes sociais. E se não estamos a poder, se estamos privados de uma dimensão tão importante como a dimensão social, naturalmente que a economia, como decorrente da interação social entre as pessoas, naturalmente que surge altamente prejudicada. E pronto, e nesta fase aquilo que todos nós temos que fazer é olhar para o presente com o medo e o dramatismo que é decorrente de tudo isto, mas olhar para o futuro e olhar para as oportunidades que começam a surgir todos os dias, porque mais de qualquer outra coisa todos nós e todos os agentes económicos são capazes de uma coisa, que é da transformação e da adaptação. Por isso, isto veio-nos dar grandes lições e veio-nos mostrar que se calhar também podemos, há outros caminhos sempre que nós temos para explorar. Isto veio mexer com tudo o que tínhamos adquirido e por adquirido, com todas as seguranças que tínhamos, com todos os planos que tínhamos. Contudo, mostra-nos também um admirável mundo novo, desde a forma como estamos a falar agora, a forma como se está a fazer comércio nos dias de hoje, a forma como se estão a reorganizar as empresas, tudo isso, com alguns desafios também e algumas preocupações que também têm, mas não podemos olhar só para aquilo que é negativo nesta fase, mas olhar para as oportunidades. O sol nasce todos os dias e tem que ser com otimismo, e é assim que vamos ultrapassar esta crise, de certeza absoluta. Relativamente a essa questão, houve
por exemplo, e estiveste muito ligado a isso, uma transformação na produção de algumas empresas têxteis que de imediato passaram a produzir equipamento de proteção hospitalar para o Hospital de Guimarães, em particular, e para outros centros de saúde. Sim. Vamos ver uma coisa. O nosso tecido industrial regional é um tecido industrial que esteve e está há muito tempo ligado a um fenómeno do pronto móvel. Ou seja, não há empresas mais rápidas a produzir, a fazer produto do que as empresas da nossa região. Assim, quando surgiu uma série de desafios que nós os dois conhecemos bem, relacionados com o Rotary, quando fez um apelo, sempre discreto, mas que fez um apelo aos seus quadros para ver se conheciam alguém que pudesse transformar, foi fácil falar com fornecedores, foi fácil falar com clientes, porque as pessoas aqui estão prontas, e não dando casos concretos de empresas em particular, as pessoas aqui estão prontas para ajudar, em primeira análise, e depois para se converterem muito mais rápido do que noutro sítio qualquer. Se nós pensarmos que o valor acrescentado da moda, que as nossas empresas aqui da nossa região são capazes de produzir todas as semanas, de repente pedirem-lhes a eles para fazerem uma farda hospitalar, é uma coisa básica, que eles em 3 dias conseguem começar a entregar produto pronto, porque são rápidos, porque são versáteis e porque mais do que outra coisa qualquer, nesta região as pessoas têm uma fibra de muitos anos nesta indústria que conseguiram pôr imediatamente ao serviço de toda a comunidade. E eu acho que Guimarães acaba por ser um exemplo, um bom exemplo, um exemplo paradigmático de que quando uma sociedade e uma comunidade se mobiliza, todas as dificuldades passam a ser muito menores para todos. Acreditas que essas empresas vão manter-se a produzir esse material hospitalar durante algum período ainda? Acredito mais, acredito que no meio desta tristeza que todos os dias nos assola, com os números de casos a aumentar, com o número de mortes a aumentar, com a perda de entes queridos, à medida que nós pomos nomes às pessoas, porque começamos a conhecê-las também, acredito que surgem oportunidades. E muita desta nossa indústria da moda pode também encontrar novos nichos de mercado, novos produtos que vai desenvolver e se calhar no futuro pode estar a produzir moda, mas também pode estar a produzir equipamento hospitalar, não é que já produzisse, mas numa quantidade maior em relação ao seu portfólio de produtos que não tinha no início disto. É isso que eu estava a dizer, é capacidade de aprender, é capacidade de adaptar. Por isso tenho a certeza absoluta que isso vai acontecer, mas também tenho outra convicção, que tem a ver com as alterações na forma como todo o mundo está organizado e todo o mundo comercial. Porquê? Porque se nós, e vamos já ao local, se nós olharmos do ponto de vista global e olhamos para grandes companhias como uma Apple, que de repente, quando surge um surto de uma doença nova na China, a Apple de repente parou e percebeu que toda a sua produção estava focada lá. E tendo a sua produção toda focada ali, iria ter um problema grave, porque não ia ter produto para poder vender no seu mercado. Assim, se nós olharmos também para as grandes companhias, que algumas delas até estavam a reduzir a sua exposição a Portugal, isto vem ensinar uma coisa. Todos nós, porque isto economia é das coisas mais simples que há, basta termos algum dinheiro no bolso, qualquer um de nós é economista. Então, antes disto começar, sentíamos que de facto havia algumas empresas que estavam a produção estava a ser deslocalizada, estavam a depender menos de Portugal e iam para sítios onde só a margem interessava, isto é, produzir a um custo mais baixo. Isto vem mostrar o seguinte: da mesma forma como nós dizemos uma coisa há muito tempo que já as nossas avós nos ensinavam, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Isto é das coisas mais comuns de se ouvir no mundo financeiro, que é chamada descorrelacionar investimentos. Qualquer portfólio financeiro está descorrelacionado, seja geograficamente, seja os ativos, seja as indústrias, seja o que for, que é para se existir um impacto, um portfólio financeiro vai sentir menos precisamente porque tem um risco disperso, ou seja, não pôr os ovos todos no mesmo cesto. Mas, na parte operativa,
E na parte operacional, nunca as empresas tiveram esse cuidado de descorrelacionar geograficamente a sua produção. Iam essencialmente atrás de margem. Ora, isto vem mostrar que talvez o futuro passe mesmo por dispersar mais as produções, mesmo que isso signifique ter a margem um bocadinho mais baixa, ou seja, um custo médio um bocadinho mais alto. Porque já para não irmos às questões da qualidade, a outras questões que nós sabemos que o nosso mercado é capaz de dar melhor do que outros mercados. Mas isso também é uma questão de aprendizagem e os mercados tendem a aproximar-se no que diz respeito à qualidade. Mas em termos de dispersão geográfica, vai com certeza aparecer, até porque os próprios investidores dessas grandes companhias vão exigir para o futuro segurança para poderem fazer os seus investimentos, não querem estar, porque esta pandemia aconteceu, mas nós vamos ter mais no futuro, não haja dúvidas disso. Nós vimos como isto aconteceu e vai voltar a acontecer. Mas se não for, eu escrevia no Mais Guimarães há um mês atrás, que se não for uma pandemia, é um tufão, é uma tempestade, é um tremor de terra, seja lá o que for. Então, isto vem, como foi de uma escala global, vai mostrar que essa forma de descorrelacionar a produção, ou seja, de espalhar, vai voltar a trazer oportunidades para a nossa economia, porque nós temos capacidade instalada e temos capacidade para fazer. No curto prazo, obviamente que vamos sofrer e vamos sofrer muito. Não há nenhuma crise, nem nenhum ajustamento que não seja doloroso. Os ajustamentos são dolorosos. São dolorosos. Se nós ainda não sentimos a dor, é porque ainda a vamos sentir. Contudo, no longo prazo, como tudo tende a ajustar, também isso vai trazer as oportunidades para a nossa comunidade. Com a dificuldade agora na circulação de pessoas e na circulação de bens, com fronteiras fechadas até, e isso também terá um impacto significativo nas empresas, nos próximos meses ou anos. Tem com certeza, porque nós nesta altura temos que olhar para o curto prazo, para aquilo que é o nosso dia-a-dia durante esta fase. Temos que olhar para o médio prazo, que é como e quando vamos começar a sair disto. E temos que olhar para o longo prazo, que é que novas oportunidades de negócio vão surgir, a alteração do consumo de todos nós e das nossas preferências, que é algo que está a acontecer já ao dia de hoje. A economia não se põe em pausa nunca. É impossível nós termos parado quando foi decretado o estado de emergência e quando recomeçarmos nós sermos todos iguais. Não, nós estamos em constante mutação todos os dias, as nossas preferências, a nossa forma de vida, tudo isto tem impacto na nossa forma de ser. Por isso, no imediato nós temos, como citaste bem, nós temos a questão do curto prazo. Obviamente que esta limitação de consumo, privação na facilidade de nos movermos, que faz parte de nós, movermos livremente, ir ao café, comprar jornal, tudo isso, sendo coartado, tem um choque na procura brutal. Entretanto, todos nós já percebemos que nos estamos a adaptar a isto. Estamos a adaptar, ou seja, com o e-commerce, com as compras online, seja com os takeaways dos restaurantes, seja com as compras serem entregues ao domicílio, estamos a tentar adaptar. Agora, ainda não é de forma a que possa mitigar os efeitos de uma crise desta magnitude. Para terem uma ideia, no outro dia eu falava com um amigo meu que não era de economia e dizia-lhe assim, para ele ter uma imagem disto, comparavam isto à crise financeira de 2008. E a minha forma de ver as coisas é simples, isto não tem nada a ver, tem uma magnitude muito maior. É como na crise financeira de 2008, imaginem quando nós vamos na autoestrada e um carro tem um acidente, só um carro, e todos nós abrandamos atrás. E ao abrandarmos temos impactos nas nossas vidas. Um falhou uma reunião, outro aconteceu-lhe mais isto, outro não conseguiu apanhar o avião no aeroporto. Há um abrandamento, certo? Pronto. Setor financeiro, foi um setor só. Neste momento, imaginem que cada setor é um carro que vai numa autoestrada. Nós temos um choque em cadeia. Temos um choque em cadeia em que paralisa. E paralisando tem impacto para toda a gente de forma brutal. Nós todos os dias, sempre que ainda hoje vi a notícia que a Lufthansa decidiu encerrar a Eurowings, que é a low cost da Lufthansa. Porquê? Porque já estão a antecipar uma alteração dramática naquele tipo de consumo de viagem, que vai demorar muito tempo a retomar. E todos os dias nós vamos tendo contacto
no outro dia li uma notícia das rentacar, coisas que eu nunca me lembraria das rentacar se não tivesse a ler uma notícia num jornal económico. Também estão absolutamente parados. E se nós olharmos, é tão transversal que toca todos nesta fase, não toca só um. Por isso é que tem dimensões bíblicas e exige medidas muito atentas, graves, mas com os olhos postos no futuro. E que empresas poderão beneficiar, diria, numa fase posterior a esta pandemia, que empresas sofrerão mais neste período? Bom, na minha forma de ver, as chamadas Big Tech, as grandes tecnológicas, estão na linha da frente dos maiores beneficiários. E por um motivo. Porque nós nunca, como hoje, sentimos que essas ferramentas nos fazem falta. E essas grandes companhias, que são companhias que não vão ser muito afetadas, até porque são das companhias que têm mais balanços mais sólidos em termos de capacidade financeira. Estou a falar de Amazon, Google, Microsoft, todas essas grandes companhias ligadas ao digital. Tem as grandes oportunidades, mas também tem os grandes desafios. As grandes oportunidades são a forma de olhar para isto e nós percebermos que não podemos viver sem elas. E todos que estamos em casa consumimos cada vez mais, seja redes sociais, seja motores de pesquisa, seja compras online, então é o advento dessas grandes companhias. Ao mesmo tempo, também surge um grande desafio a essas companhias, que tem que ver com a nossa confiança nelas e a confiança que elas podem fazer com que nós tenhamos nelas. Isto tem a ver com privacidade, tem a ver com... E depois outra coisa, se nós olharmos, a água é regulada, a eletricidade é regulada. O grande receio dessas companhias nos dias de hoje é que se transformem de repente também elas num bem de primeira necessidade e os governos olharem para elas e pensarem, aqui estão os próximos a ser regulados, mas esses sem dúvida são os que vão crescer. Os que vão sofrer têm, para mim, infelizmente é um setor extremamente atomizado, que é o setor da restauração e do turismo. Da restauração, desde logo, porque isto não vai arrancar facilmente. Ou seja, nós não vamos acordar um dia e o Primeiro-Ministro vai dizer, meus amigos, acabou o estado de emergência porque o Sr. Presidente da República já decretou o fim e a partir da manhã todos para a rua. Não vai ser assim. A nossa forma de nos relacionarmos vai ser diferente e isto vai ser gradual. E infelizmente as empresas da restauração, já há vários estudos a mostrá-lo, são empresas que vivem normal, a sua grande maioria, não direi todas, mas a sua grande maioria, na base da tesouraria, ou seja, do negócio do dia-a-dia. E sendo privadas dessa forma de rendimento, estão a passar por dificuldades e vão passar por dificuldades, porque inclusivamente muitas vão desaparecer e isso vai ter um impacto grande, não só na restauração, mas no imobiliário, em tudo que tem a ver com arrendamento de lojas, arrendamento de prédios no caso do alojamento local. Isto está tudo ligado e os efeitos vão começar a surgir. Mas diria que será aí também a parte de viagem, propriamente dita, de companhias aéreas, de turismo de lazer. Nós temos que perceber que o efeito psicológico não vai passar com esta rapidez toda na cabeça das pessoas. Isto é, as viagens de primeira necessidade vão-se fazer, as viagens de negócios, as viagens, todas as viagens chamadas de primeira necessidade. O turismo de lazer vai levar, com certeza, um rombo forte, ainda que as pessoas, quando tudo isto terminar, queiram sair, queiram viajar, temos que ver que isto não desaparece do nosso imaginário de um dia para o outro. E uns mais que outros vão ter mais receios de retomar a vida normal. Não vamos nunca ter a segurança que tínhamos até isto tudo surgir na China. Falávamos há pouco, numa pequena conversa anterior a este programa, também da tua ligação aos mídia e da preocupação que tens com essa área nesta altura. Sim, porque, pronto, eu, como sabes, sou Presidente do Conselho de Administração de um órgão de comunicação social online nacional
e sentimos que surgem oportunidades, mas surgem muitas ameaças. As ameaças, desde logo, e é interessante estarmos os dois a falar sobre isto porque saberás melhor ainda do que eu, as ameaças surgem da qualidade versus desinformação, diria eu quase. Nunca como hoje foi importante nós termos acesso à informação fidedigna para podermos tomar decisões, para podermos viver a nossa vida com segurança mais do que qualquer outra coisa. E os mídia sofrem um impacto imediato, desde logo, quem tiver imprensa física, jornais, não está a vender. Quem vive de publicidade nos mídia também não está a vender, são as primeiras coisas a serem cortadas. Apesar das pessoas estarem em casa e continuarem a consultar os mídia, mas têm que perceber uma coisa, continua a custar exatamente o mesmo dinheiro produzir uma notícia hoje que custava no dia em que tudo isto começou, mas a receita é muito inferior. E os mídia são um bem de primeira necessidade na medida em que mantêm as pessoas informadas e lhes dá qualidade de informação para poderem ser livres. Esta é uma das grandes ameaças que está a surgir. Por outro lado, todos aqueles que, como o Mais Guimarães, e já é a minha opinião, mais do que de leitor também de amigo, todos aqueles que já estão mais no ambiente digital terão mais caminho para andar do que os outros que ainda estão mais atrasados, ou fazem a adaptação rápida, porque o nosso padrão, a nossa forma de consumir está a mudar. As pessoas estão em casa, privadas do seu jornal em papel, mas estão a consumir informação. E quando tudo isto passar, se calhar não voltam ao papel. É o chamado alteração na preferência do consumidor. Puro e simples. Por isso, apesar dessas ameaças todas, também há oportunidades, mas que vamos sofrer muito durante estes próximos tempos. Vamos, porque as pessoas têm que perceber que jornalismo de qualidade custa dinheiro. Exige investimento. E numa fase destas, como qualquer outro setor, está a sofrer. Relativamente ao desemprego, tens uma estimativa de uma taxa de desemprego a que poderemos chegar no final da pandemia com o encerramento de algumas empresas? Eliseu, é impossível dar um número. A única coisa que eu posso dizer é o seguinte: é inevitável que dispare. Nós nunca teremos um cenário igual ao cenário americano, porque o cenário americano é um cenário diferente, sem qualquer tipo de proteção laboral. Então, faz ajustamentos muito rápidos, que é, precisa de mão de obra, tem na semana seguinte, não precisa de mão de obra, perde na semana seguinte. Ou seja, por isso é que nós vimos aquilo que vimos na semana que passou, que é os pedidos de desemprego dispararem nos Estados Unidos, porque é de forma absolutamente livre. Fechei o meu café, mando toda a gente embora. Abri o meu café, contrato toda a gente outra vez, quem estiver disponível para trabalhar, sem nenhuma consequência disso. Aqui na Europa é tudo muito mais lento, contudo, é natural que vá disparar a taxa de desemprego, porque nós não vamos sair desta crise como entramos. Pensem só, com o abrandamento total da economia em 2, 3, 4 meses é uma coisa nunca vista. E muitas vezes, quando nós até assistimos a alguns sinais positivos nos mercados, há uma coisa que está acontecendo nos mercados que as pessoas percebem com facilidade, que é a volatilidade. Para quem está fora dos mercados ou nunca ouviu falar disso, a volatilidade quer dizer precisamente isso, a ausência de constância, que é num dia temos um comportamento de uma forma, no outro dia temos um comportamento diametralmente oposto. E isso normalmente é porque os investidores, em geral, não têm segurança nos sinais que a economia está a transmitir. E neste momento é interessante nós vermos que nós, enquanto homens, temos uma forma de decidir racional e uma irracional. A racional faz-nos olhar para todos os sinais e agir com racionalidade. A parte irracional é muitas vezes uma realidade, é negra à nossa frente, mas nós queremos tanto que ela seja positiva que nos agarramos à coisa mais pequenina que seja para termos um otimismo porque só queremos a nossa vida de volta. E isto, metido nos mercados, transforma-se em volatilidade. Ou seja, eu acho que, olhando para os mercados e vendo que eles sobem em alguns dias, é quando vejo os investidores a querem se agarrar a todo e qualquer sinal porque nós queremos a nossa vida de volta. Contudo, o impacto económico vai ser dramático
tem que ser dramático, porque a desaceleração é ela dramática. Quando nós olhamos para a economia portuguesa e vimos que no período da Troika tivemos abrandamentos na casa dos 20, 30%, ao longo de 3, 4 anos, agora pensem no que é isto em meses. Todo aquele sofrimento condensado em meses, mas não só num país, no nosso país e em todos os outros com quem nós temos relações. Ou seja, isto é exponencial. Em termos de emprego, vai-se sentir, logicamente, e depois vai sempre depender da forma como nós e da rapidez com que vamos sair disto. E eu acho, há economistas que dizem que é em V quer dizer que é uma aceleração na saída da crise, há outros que dizem que é em U. Eu também acredito que seja em U, mas depois obviamente que as curvas têm os seus, nunca são lineares, não é? Mas, e digo porquê? Porque eu acho muito sinceramente que nós vamos perder poder de compra, e ao perdermos poder de compra, no regresso, o que vai acontecer é que mesmo que queiramos todos consumir o mesmo, não vamos consumir, porque desde logo não temos o mesmo poder de compra que tínhamos antes de tudo isto começar, acesso a crédito da mesma forma que tínhamos, tudo isso. E a economia é feita do conjunto todo e no somatório vamos sair todos a perder. Voltando às empresas e pegando nisto que disseste agora, haverá agora um maior consumo interno, também fruto deste fechamento de fronteiras e de contacto com o exterior? É assim, nós para consumirmos também temos que poder fazer, e nós não podemos fazer tudo, ou seja, nós não podemos decidir agora que a economia portuguesa vai passar a ser autossustentável porque ela não é, e não se transforma uma pequena economia como a nossa em autossustentável, nem isso é possível nos próximos tempos. Agora, nós acredito que alguns movimentos, desculpa incomodar-te, Rui, temos visto alguns movimentos que têm apelado a isto, ao consumo interno, ao consumo em Portugal, para beneficiar as empresas portuguesas, mas isto é uma utopia. Voltaremos provavelmente ao mesmo que éramos. Claro que sim. Eu entendo isso enquanto nós todos temos isto tudo muito presente, na nossa, as imagens estão vívidas ainda nas nossas cabeças, mas também temos que ver uma coisa, que nós rapidamente nos transformamos em animais económicos outra vez. E os países emergentes há uma coisa que vão fazer, também eles sentiram, e vão sair disto muito mais agressivos, que é, eles sabem do constrangimento que causaram e que isto causou, sabem da penalização de imagem que também foi causada, e a contrapor àquilo que eu estava a dizer há bocado, de descorrelacionar portfólios produtivos, obviamente que a concorrência é essa ideia para fazer alguém que é racional fazer esse tipo de decisão, de dizer assim, agora vou espalhar a produção pelo mundo, é o quê? É dar um preço melhor. E quando se dá um preço melhor, as pessoas tendem a esquecer tudo isto que nós estamos aqui a falar. Assim como há outra realidade que eu acho que pode viver aqui um advento, que tem a ver com a economia sustentável, que nós tendo parado agora, na retoma, podemos olhar muito mais a tudo o que tem a ver com a economia sustentável, mas mais uma vez vai depender da necessidade de crescimento. Porque nós podemos querer crescer porque sofremos muito de forma o mais barata possível e aí é que estão os grandes riscos. Relativamente à posição do governo e aos apoios já anunciados às empresas, como vês esses apoios? São os necessários nesta altura? Suficientes nesta altura? Não, há duas coisas. Assim, em termos gerais, eu não diria que o governo português, que temos que fazer um contraponto com os governos europeus, não diria que está a agir mal. Age sempre de forma lenta, muito numa fase inicial, o nosso primeiro-ministro de uma forma muito politiqueira, que foi quando todos nós aclamávamos quase pelo estado de emergência, ele quis que fosse caucionado por todos os partidos políticos, e numa segunda fase, quando foram pedidos estímulos à economia, ainda foi o Ministro das Finanças que foi fazer lá umas contas, porque tinha muito medo à disciplina orçamental. Muito bem, há uma coisa que eu tenho para dizer nesta fase. Nesta fase, a disciplina orçamental, e quem me conhece sabe que aquilo que eu vou dizer não tem nada a ver com a minha forma
de ser nunca, ou pelo menos ao longo de toda a minha vida, mas para mim disciplina orçamental neste momento tem que ser a última das preocupações. Porque se há fase, nós temos que pensar quando nós temos um pé de meia e vamos poupando dinheiro, e somos muito poupadinhos, mas de repente alguém da nossa família fica doente. E quando alguém fica doente na nossa família, nós não olhamos as despesas e lá se vai o pé de meia, porque foi para isso que ele foi constituído. Neste momento é igual. A nossa economia vive um momento dramático que tem que ser dado às empresas e às famílias, empresas e famílias, tudo aquilo que elas necessitarem, mas com justiça, sob pena de também se estar a criar aqui assimetrias, que é estar a tratar os bons e os maus por igual, porque há empresas que chegaram ao início desta crise com dificuldades. Se nós vamos dispor de recursos para apoiar todos por igual, estamos a prejudicar os bons, estamos a ajudar e a favorecer os maus, mas acima de tudo prejudicamos toda a economia, porque essas ineficiências que vinham de trás vão se agudizar e vão continuar a aparecer no futuro. Mas aquilo que eu também escrevi no artigo do Mais Guimarães desta semana, que falava em economia solidária, que eu acho que deve ser a grande resposta do capitalismo a isto que estamos a viver, por um motivo. Este problema é dramático, toca-nos a todos e ninguém fica de fora. Não fica de fora a banca, não ficam de fora as fábricas, não ficam de fora os comércios, não ficam de fora os senhorios, não ficam de fora os inquilinos, não fica de fora ninguém. Assim, nós vamos ter que ser capazes de nos apoiarmos todos uns aos outros nesta fase. Isto não quer dizer que vamos perdoar dívidas uns aos outros. Isto quer dizer é que vamos todos agir de forma a que o maior número de nós possa cá estar no fim desta crise. Sabemos que não vai ser possível para todos, mas que estejamos cá o maior número de nós. Isto quer dizer o quê? Isto quer dizer que senhorios têm que olhar aos seus inquilinos e vice-versa. Fornecedores a clientes e vice-versa. Banca aos seus credores e vice-versa. Ou seja, toda a própria economia tem que funcionar de uma vez por todas de forma solidária. Essa é que pode ser a grande resposta do capitalismo e que muitas vezes o Estado até só deve agir como um regulador de tudo isto, porque em última análise todos nós queremos viver melhor, e se eu souber que alguém não tem capacidade para pagar hoje, mas tem amanhã, eu não quero que essa pessoa acabe hoje, eu quero receber amanhã. E isto é um sentimento que tem que ser transversal, da mesma forma que políticos que decidam atacar com todas as forças a banca estão completamente errados. Porque este é um momento de unidade na economia, de sermos todos uma economia só. A própria banca sabe que não pode viver sem empresas e sem famílias. E as famílias e as empresas sabem que não podem viver sem a banca. A questão do lucro é uma questão que tem que ser a última das preocupações, porque se a banca der às famílias e às empresas as condições para conseguirem prosseguir com as suas vidas de forma justa, o lucro é a última das minhas preocupações. É a última das minhas preocupações. O que tem que se garantir é o acesso das economias, das famílias e das empresas a crédito, a condições de funcionamento, a tudo isso. Não é diabolizar o lucro da banca, até porque, digo-lhe sinceramente, se há coisa que a própria banca acho que já tinha esquecido era ter lucro durante os próximos 1 ou 2 anos da forma como as coisas vão passar. Portanto, deste aí alguns exemplos de união, portanto um apelo quase a uma união, mas o exemplo que temos tido nestes últimos dias e sobretudo na União Europeia é de uma divisão muito acentuada entre os países. Fala-se mesmo da possibilidade de abertura de uma crise na União Europeia com também alguns efeitos. É uma mensagem contrária àquilo que seria desejável nesta altura. Sem dúvida, ele diz assim, eu sou um europeísta, mas a certa altura todos nós temos que nos começar a questionar sobre o verdadeiro valor e necessidade de uma União Europeia que tarda sempre a reagir a seja lá bem o que for, ou se reorganiza e encontra outras formas. Um exemplo, nesta semana. Chefes de governo encontram-se, decidem que nós temos que nos entreajudar. Depois há uma reunião do Eurogrupo em que estão 16 horas ministros da Economia e não decidem absolutamente nada. Ou há vontade política, quem tem que decidir são chefes de governo,
ou estarem a delegar aos ministros das Finanças para delinearem uma estratégia que seja unânime, a seja lá bem o que for, numa união da nossa dimensão, uma união económica e monetária, esqueçam que nunca vai acontecer. Agora, a minha opinião é que a União Europeia é a mesma de muitos nos dias de hoje. A União Europeia tem aqui o seu momento-chave, que ou dá o passo em frente e se assume como fonte de soluções, ou pode ter a sua vida ameaçada, porque não é fonte de coisa absolutamente nenhuma, a não ser desunião entre países, norte e sul, uma coisa que já começa a ser pavorosa de se assistir a uma discussão norte-sul, a uma discussão países gastadores, países mais aforradores, quando depois não se olham um sinnúmero de coisas da relação entre países na própria União Europeia que beneficiam os países em detrimento de outros. Regimes fiscais que nós sabemos, no caso da Holanda, que existem, ou as matérias portuárias, a forma como a Holanda gera os seus portos em detrimento e torna a Holanda como uma porta de entrada para toda a Europa e recebe impostos de todos os países europeus, a forma como alberga empresas portuguesas, espanholas, francesas, seja lá bem o que for, mas depois quando chega a outra altura, olham para nós e dizem assim, não, meus senhores, nós temos dinheiro, vocês não têm, eu não quero mutualizar uma dívida convosco porque eu não preciso mutualizar dívida com ninguém porque eu tenho. Mas esquece-se que têm porque o mercado é comum. E então isto começa a ser difícil, ainda mais numa altura de guerra, em que nós temos que contar com os nossos aliados. E se há altura em que não... A lógica dos coronabonds seria a lógica mais acertada, do meu ponto de vista, mutualizar dívida que tivesse a ver com este período em concreto. Porque uma coisa era a forma como nós estávamos, outra coisa é como nós vamos estar. E é facilmente aferível. E é fácil de montar uma estratégia que permitisse que, por mais difícil que seja pôr a economia em pausa, pelo menos seria o mais justo possível, com menos dor possível para todos, porque os carros que estão a circular em Portugal não são construídos em Portugal, parte é construída em Portugal, mas a grande parte é importada e a grande mais-valia fica noutros países, assim como as roupas que nós vestimos, assim como muitas coisas que nós fazemos. Podemos produzir, mas a grande margem muitas vezes não fica aqui. E a União Europeia percebe que essa virtude do mercado comum tem que ser a virtude da carteira comum. Não pode valer só para umas coisas. Para terminarmos esta nossa conversa de hoje, Rui, pedia-te alguns conselhos que pudesses deixar nesta altura aos empresários para lidarem com este período mais conturbado, mais difícil da nossa história e das suas empresas também. O primeiro conselho que eu posso dar é nenhum economista tem uma opinião mais avalizada do que qualquer uma das pessoas que esteja hoje a decidir. Isto porquê? Aquilo que nós estamos a enfrentar não dá para construir nenhum modelo em cima disto, porque é tão novo, as consequências são tão novas que a minha opinião não é melhor do que a tua não é melhor do que a minha e a nossa não é melhor do que a de ninguém. E temos que ter esta abertura de espírito e de solidariedade para perceber que só com conversa, com troca de ideias, é que nós vamos conseguir ultrapassar isto. Depois, estarmos sempre com os olhos postos no futuro. Por mais que nos pareça negro o presente, nós olharmos e vermos que as oportunidades estão a surgir. Vão ser oportunidades de consolidação de empresas, empresas que vão ficar maiores porque vão adquirir outras que vão estar em dificuldade, vão ser consolidação em geral em todos os negócios, ou seja, temos que estar com os olhos postos no futuro e ver que oportunidades de negócios vão surgir. A forma que nós podemos dar as melhores condições possíveis àqueles que fazem parte das nossas equipas. Hoje em dia, para mim, a coisa mais importante é ligar às pessoas para saber se estão bem, do que propriamente o que estão a fazer. Porque é com eles, é todos juntos que vamos sair disto. E a nossa preocupação, a criação de relação pessoal, vai fazer com que todos juntos sejamos capazes de ser mais fortes no dia da manhã. Já agora perguntava-te se achas que vamos sair todos melhores pessoas deste momento. Enquanto nos lembrarmos, sim, mas nós temos uma tendência para nos esquecer. Obrigado, Rui Armindo Freitas, por este momento, por esta nossa conversa. Um abraço também. Obrigado, um abraço. Rui Armindo Freitas, economista e gestor de empresas, foi convidado de hoje do Em Casa à Conversa com o programa do Grupo Mais Guimarães, em que entrevistamos personalidades vimaranenses
de áreas que se destacam e também profissionais da área da saúde. No próximo sábado, o convidado é Francisco de Oliveira, é pároco na freguesia de Urgeses. Falaremos sobre a Páscoa também, já que estamos a viver esse momento importante para a Igreja. Falaremos sobre o luto em tempo de pandemia e sobre outros assuntos importantes também para a nossa vida coletiva. Sábado, com Francisco de Oliveira, a partir das 20h30, aqui no Mais Guimarães.